Excelência Reverendíssima, Sr. Arcebispo Primaz, Sr. Dom Jorge Ortiga, Excelentíssimo Sr. José Ribeiro, das Edições Afrontamento, caros coautores da obra, Dr. Rui Ferreira e Hugo Delgado, e todos quantos nos acompanhais na apresentação desta obra, inclusive também na transmissão deste evento. É com enorme agrado que a Comissão da Quaresma e Semana Santa de Braga procede hoje à apresentação pública da obra A Semana Santa em Braga. Este é o culminar de um caminho iniciado há alguns anos pelo então Presidente da Comissão, cônego Jorge Coutinho, e a sua convicção pela importância de materializar a história e o significado da vivência da Semana Santa de Braga numa publicação escrita. No ano 2016 e no âmbito do processo de submissão de candidatura da Semana Santa de Braga ao Inventário Nacional do Património Cultural e Material, onde esperamos muito em breve estar inscritos, houve a necessidade de proceder à elaboração de diversos documentos e também escritos sobre a nossa Semana Santa. Esta tarefa foi confiada ao Dr. Rui Ferreira e pela excelência dos textos, na altura, o então Presidente da Comissão, cônego Luís Miguel Figueiredo, e também o delegado pelo Turismo Religioso na Entidade Regional de Turismo, Dr. Marco Sousa, assumiram o compromisso da publicação desses mesmos textos. Havia ainda a oportunidade de publicar as melhores fotografias recolhidas nos eventos da Semana Santa pelo nosso colaborador habitual e voluntário, o fotógrafo bracarense Hugo Delgado. Assim, em 2018, iniciámos contactos com diferentes editoras, tendo a nossa escolha recaído nas edições Afrontamento. Prevista para o ano passado, esta apresentação não foi possível, todos sabemos, pelo imprevisto e repentino impedimento causado pela situação pandémica. É possível hoje, e damos graças por isso, e também hoje a Comissão manifesta o seu agradecimento a todos quantos tornaram possível a edição desta obra. Desde logo os seus coautores, mas também as edições Afrontamento e ainda os patrocinadores desta obra. A Câmara Municipal de Braga, o Turismo Porto e Norte, a Irmandade de Santa Cruz e a Santa Casa da Misericórdia de Braga. Sabemos da importância desta publicação, pelo quanto permite, a quem assim o pretender, conhecer melhor e estudar profundamente a Semana Santa de Braga. Já declarada de interesse para o turismo e Medalha Municipal de Mérito Grau Ouro, a Semana Santa de Braga será inscrita no próximo verão no Inventário Nacional do Património Cultural e Material. Somos membros e únicos representantes portugueses na rede europeia das cidades com celebrações da Semana Santa e Páscoa, que vem materializando uma candidatura a itinerário cultural reconhecido pelo Conselho da Europa. Porque se mantém fiel à sua matriz originária, que é a dimensão espiritual, a Semana Santa de Braga tem contribuído significativamente também para a promoção cultural e turística. E esta obra, que hoje apresentamos, é disso um dado revelador e um contributo significativo. Passo de imediato então a palavra ao Hugo Delgado, um dos coautores, como dizia, desta obra e o autor de todas as fotografias que aí são publicadas. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela vossa presença, também aqui. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade que a Comissão da Semana Santa me deu ao longo destes anos e agora, por fim, podermos publicar um livro que eu penso que ficará para a história da cidade. Acho que era um documento que já vinha fazendo alguma falta dentro deste capítulo do que é a Semana Santa, porque nós todos sabemos que Braga tem a mais importante
no meu ver, Semana Santa nacional e penso que a europeia andará ali com muita força também, e não havia um documento que nos pudesse perpetuar na história o facto que acontece durante esta semana, e que são várias semanas, inclusive, em Braga. Agradecer, não exclusivamente à Comissão da Semana Santa, porque isto envolveu muita gente, muitos patrocinadores, a Câmara Municipal, e não querendo esquecer ninguém, eu gostaria também de salientar aqui uma pessoa que, desde a primeira hora, que é quase como um coautor deste livro, que é o Sr. Abel Roja. Penso que sem ele este livro também não seria possível. Muito por força de vontade dele e da sua entrega também à Comissão da Semana Santa de Braga. Em relação às fotografias, fico lisonjeado pelos elogios, digamos assim. Tento sempre, ano após ano, dar o meu melhor dentro desta temática e penso que é uma temática muito abrangente e há muitos fotógrafos a fazer fotografias durante a Semana Santa. Eu abracei este projeto a pedido da Comissão já há vários anos e tenho todos os anos tentado dar uma visão diferente do que é a Semana Santa. Tenho também tentado projetar a Semana Santa a nível internacional, visto eu ser fotógrafo da agência Lusa, e tento sempre, todos os anos, e ano após ano, tentar pôr fotografias de Braga e da Semana Santa de Braga a nível mundial. E temos tido algum sucesso com isso. Queria agradecer também muito ao Dr. Rui Ferreira, porque tem uns textos que se encaixam na perfeição, na temática, no livro, com as fotografias, porque este livro, se fosse só as fotografias, não tinha o mesmo valor que tem com estes magníficos textos do Rui Ferreira. E com isso eu não sou pessoa de falar muito, sou mais de fotografar, por isso passaria então a palavra novamente penso que ao Dr. Rui Ferreira. Então, muito boa tarde a todos. Uma saudação amiga ao Sr. Arcebispo, que quis marcar aqui presença para apresentar este livro, ao Sr. Cónigo Avelino, Presidente da Comissão da Semana Santa, e ao Delegado, obviamente, que abrilhantou esta obra, que se fossem só os textos, certamente não teria tanto motivo de interesse. E saudar, em particular, todos os membros da Comissão da Semana Santa aqui presentes, a minha família, amigos, toda a gente que esteve envolvida nesta obra, e muito em particular deixar aqui também o agradecimento às edições Afrontamento, que desde a primeira hora, desde que fizemos o primeiro contacto, acarinharam de imediato esta iniciativa e permitiram que ela estivesse aqui hoje a ser apresentada. E, portanto, muito obrigado em meu nome pessoal e desde o início desta obra, que tivemos o melhor acolhimento. Obrigado. E em particular ao Abel, porque efetivamente quando eu me vi impedido de dar continuidade a este trabalho há pouco mais de um ano atrás, foi o Abel que pegou no livro e andou com ele para a frente, com todas as diligências que era preciso fazer para a edição ver a luz do dia. Podia ter acontecido no ano passado, mas depois, por causa da pandemia, acabou por ficar adiado para este ano. Também abalado pela pandemia, mas não quisemos deixar de o lançar. Ora bem, se me permitem, vou fazer só um pequeno compêndio da história deste livro e do porquê também destes estudos sobre a Semana Santa, até porque este livro é memória, a Semana Santa é memória, e era uma memória pouco conhecida e trabalhada, mas também é futuro, e portanto espero que daqui a 50 anos esteja a ser lançado outro livro com outros conteúdos. Significa que a Semana Santa continuou a evoluir positivamente, eu acredito muito nisso. Ora bem, eu sou bracarense, desde que me conheço apaixonado pela cidade, por tudo o que ela significa a nível de fisionomia, os monumentos, a história, mas também as tradições, em especial, e fui-me habituando desde sempre a viver intensamente os momentos da vida da cidade, em particular
o São João e a Semana Santa, portanto, vivi-os intensamente e jamais imaginaria que no futuro eu viria a ter a oportunidade de estudá-los em particular. E foi mesmo obra do acaso, porque a minha vida encaminhou-se noutras direções, mas depois, quando decidi fazer um mestrado, obviamente que o primeiro tema que me veio à cabeça foi aquele que eu mais gostava, que era o São João, e, portanto, trabalhei o São João. Depois pretendi continuar com o doutoramento e tinha alguns temas na cabeça. Um deles era o mapa do André Soares, o mapa da cidade de Braga Primaz, uma obra fantástica que está a precisar de ser estudada. O outro era um arcebispo que pouca gente falava dele, mas que eu sentia que era uma pessoa extremamente importante na história da cidade e não percebia porque é que se falava tão pouco desse arcebispo, Dom Frei Agostinho de Jesus, que curiosamente depois vou-me entroncar com ele nos estudos sobre a Semana Santa de uma forma muito evidente. E por último, a Semana Santa, embora eu sabia as dificuldades que tinha tido para estudar o São João, porque não pode ser só um trabalho de história, porque o São João é mais do que história. E, portanto, quis pensar duas vezes na Semana Santa. Só que eu estava a terminar o mestrado, fiz um artigo para o Diário de Minho na rubrica quinzenal Trilhos Bragueses sobre a procissão dos Passos, que sempre foi a minha procissão preferida. E o cônego Jorge Coutinho surpreendeu-me com uma visita lá no Diário do Minho e trouxe-me um opúsculo que tinha feito para a Revista da Misericórdia, de um artigo dele, assinado, e veio-me dizer: olha, eu gostei muito do teu artigo e queria que tu escrevesse a história da Semana Santa, porque é preciso escrever a história da Semana Santa e ninguém a escreveu ainda. E eu fiquei a pensar naquilo. Obviamente que acho que ficou ali traçada, não ficou traçada naquele momento, mas obviamente que me aliciou poder dedicar o doutoramento. Tinha-me passado pela cabeça, não estava inclinado para isso, confesso, mas aquela intervenção do Cônego Jorge Coutinho mudou tudo. E, portanto, eu já conheci o Cônego Jorge Coutinho, tinha sido meu professor de História da Filosofia Medieval, tinha um humor muito curioso, que a gente gostava dele, apesar dele ler a Magna Sebenta, como ele dizia, mas tinha presença, tinha boa disposição. E pronto, e foi assim a história do meu doutoramento sobre a Semana Santa. Comecei a estudar mais a fundo e depois, quando comecei o doutoramento, comecei também o meu trabalho na Câmara, deu-se a oportunidade de fazer a proposta ao Inventário Nacional de Património Cultural e Material, muito por impulso do Padre Luís Miguel na altura e do Marco, do Turismo Porto e Norte. E, portanto, e foi assim que comecei a fazer o trabalho, que seria impossível sem a abertura, a disponibilidade das instituições da Semana Santa. E aqui abriram umas portas dos arquivos, eu facilmente tive acesso à documentação, isso também acelerou o processo de doutoramento, porque tendo o ritmo de trabalho que tinha e estar a fazer um doutoramento de um tema pouco estudado, havia muito pouco escrito sobre a Semana Santa, sobre as procissões da Semana Santa, obviamente que isso facilitou muito o meu trabalho, fazer exposições, artigos, visitas guiadas, conferências, muitas vezes inseridas no meu trabalho na Câmara, cruzou tudo e em especial a Misericórdia e a Santa Cruz abriram umas portas dos arquivos e praticamente fiz o trabalho com alguma celeridade, até para apresentar a proposta ao inventário. E o que está aqui é um resumo muito breve do doutoramento, aliás, não são os textos que antecederam o doutoramento, porque a proposta ao inventário é um bocadinho mais reduzida. Obviamente que eu tive um privilégio muito grande e tenho que agradecer isso a quem me antecedeu, que é de estudar um tema que estava pouco estudado. O que significa que à medida que eu ia aprofundando, e não era preciso aprofundar muito, iam surgindo datas, pessoas, factos, e facilmente foi possível construir esta história. E quantas mais novidades eu ia encontrando, mais ia-me motivando o meu trabalho e mais ia ficando contente por evoluir. E aqui recordar que, por gostar de história, sinto também a obrigação de recuperar a memória daqueles que são pouco falados e que tiveram um papel muito importante na Semana Santa de Braga. E há aqui uma série de figuras que ninguém falava delas. A começar pelo que eu considero a pessoa mais importante da Semana Santa de Braga, que é o arcebispo Dom Frei Agostinho de Jesus, que tinha um afeto muito grande à Paixão de Cristo, dizem os seus biógrafos, de forma clarividente. É ele que vai introduzir a procissão dos Passos na cidade de Braga, passado 10 anos da sua primeira ocorrência em Lisboa, a partir do Convento do Popolo, que ele fundou em 1596,
e é ele que vai criar a primeira Jerusalém da cidade de Braga, a primeira via sacra monumentalizada. Portanto, eu acredito até que o Dom Rodrigo Morateles se tenha inspirado no que estava no Convento do Popolo para fazer o que fez ao Bom Jesus, porque é anterior ao Bom Jesus. Ele deixou-a feita, tal como acontecia na Alemanha Superior, onde ele esteve em missão antes de ser arcebispo de Braga. Portanto, as vias sacras monumentalizadas eram novidade em Portugal, e aquela via sacra do Popolo é mais antiga até que a do Bussaco, que se fala muito dela, portanto, é mais antiga que a do Bom Jesus. E é lá, acredito mesmo, que esteja a raiz do próprio Bom Jesus do Monte. 7 capelas de passos foram destruídas já no século XX, anos 60, 70, para fazer uma via rápida e para fazer uma urbanização. E, portanto, há gente que ainda se lembra delas na antiga Quinta do Ferraz, que tinha sido comprada depois da extinção das ordens religiosas. Portanto, figura fundamental, não tenho dúvidas, ainda outros aspectos da intervenção dele na ligação à Semana Santa. E depois, outras figuras, o Padre Martinho Pereira. Braga foi fundamental na propagação do culto à Senhora das Dores em todo Portugal e nos domínios ultramarinos que nós tínhamos. O Padre Martinho Pereira deixou o testemunho, criou uma rede de apóstolos, propagou a devoção. Ele próprio, e depois, a partir dessa rede de apóstolos, pouca gente fala de Padre Martinho Pereira. Nos congregados também não soube falar dele. Porquê? Porque as ordens religiosas foram extintas em 1834, muita da documentação, muita da memória foi apagada nesses tempos. Figura fundamental, e o culto à Senhora das Dores nasce de Braga para o mundo. Hoje fala-se do Padre Martinho Pereira na antiga Vila Rica, em Ouro Preto, no Brasil. Foi ele que inseriu à distância a devoção da Senhora das Dores lá. Aqui em Braga, ninguém fala do Padre Martinho Pereira. Não é preciso recuperar a memória destas figuras. Um oratoriano que andou por aí, por Monção, por Ponte Lima, pela Trofa, por Póvoa de Varzim, onde o culto à Senhora das Dores é tão importante, foi ele que o instituiu, a partir de Braga, a partir da Irmandade que ele criou nos congregados em 1761. A própria imagem de Braga foi replicada noutros lugares. Portanto, o Padre Tomás José de Carvalho, que é quem se lembra de inserir a imagem de Nossa Senhora do Egito na procissão da Borrinha, eu acredito que se não fosse isso, hoje já não havia qualquer procissão da Borrinha, nem procissão da Senhora das Angústias sequer. O Dom António Bento Martins Júnior, eu estou aqui a resumir só algumas figuras e alguns factos, mas Dom António Bento Martins Júnior foi quem fundou a Comissão da Semana Santa, quem torna a Semana Santa num evento, num agregado de momentos que já aconteciam. A procissão dos passos já acontecia, a procissão do Senhor Excelma já acontecia, as cerimónias na Sé, o rito bracarense também já aconteciam, mas foi ele que criou a Comissão, dia 25 de março de 1933, para comemorar o Ano Santo da Redenção. 1900 anos da morte de Cristo. Não se fala do Dom António Bento Martins Júnior como fundador da Comissão da Semana Santa, mas foi ele, foi a iniciativa dele. Obviamente, vínhamos de um grande arcebispo que o antecedeu, obviamente ele tinha a necessidade também de se afirmar. Ele tinha sido secretário do Dom António Bento Martins, do Dom Manuel Vieira de Matos, bispo de Bragança e Miranda, e depois veio para cá ser arcebispo. E de facto, 31 anos como arcebispo, teve um papel fundamental e foi o criador da Comissão da Semana Santa, 1933. Uma primeira comissão que era feita apenas por sacerdotes, o sacerdote dos órfãos de São Caetano por causa da banda de música, das oficinas de São José por causa da banda de música, da Irmandade de Santa Cruz e da Misericórdia, os párocos da cidade. Era a primeira comissão da Semana Santa, isso está documentado. Portanto, o que discutiram? Qual foi a primeira iniciativa? A criação da procissão do Enterro do Senhor, que estava desaparecida das dinâmicas da Semana Santa desde tempos idos. Tinha sido criada pela Irmandade de Santa Cruz no século XVII, foi-se organizando com pouca periodicidade por causa dos elevados custos. Quando a Irmandade de Santa Cruz passou a assumir a procissão do espaço a partir de 1773, a procissão do Enterro começa a definhar e desaparece quase por completo. No século XIX ainda há algumas ocorrências. A última vez que ela acontece é em 1870, paga pelo Miguel José Raio, Visconde de São Lázaro, e a partir da Igreja dos Congregados, quem diria. E depois a procissão deixa de se fazer, e em 1933 é o Dom António Bento Martins Júnior que reintroduz a procissão, já não organizada apenas pela Irmandade de Santa Cruz, mas por todas as instituições que compunham a Comissão da Semana Santa, com uma representatividade assinalável. Depois há muitas curiosidades. Na imprensa local vinha quem é que levava as lanternas do pálio, eram as figuras mais importantes das Irmandades, eram as figuras mais importantes da cidade. Portanto, o privilégio das lanternas era uma marca social. A procissão não era apenas um evento religioso, era a própria sociedade a comunicar com a religiosidade, e Braga
irmana isso de uma forma muito evidente. Portanto, isto apenas um pequeno resumo. Aqui está breves menções. Eu espero um dia publicar a minha tese de doutoramento onde isto está com mais pormenor, mas há aqui uma história que é preciso ser feita. A importância da procissão dos Passos para Braga, as polémicas com os farricocos da Misericórdia, hoje o farricoco é a figura icónica, está aqui na mesa, mas não se, provavelmente pouca gente sabe que no século XIX e no século XVIII, já no século XVIII, acusavam as pessoas publicamente nas ruas, aproveitando o anonimato. Toda a gente tinha medo quando vinha o bando dos farricocos. Eles foram proibidos por um arcebispo que andou aí a disciplinar tudo, o Dom José Joaquim de Azevedo e Moura, mas depois acabam por reaparecer como uma figura alegórica da Semana Santa, ainda bem que sobreviveram e que continua a haver um resquício, até para se falar deles. E quem é que sabia que a procissão dos Passos no século XIX levava milhares de disciplinantes e penitentes com grilhões e ferros, com sangue por todo o lado, vestidos de branco, e que o Dom José Joaquim de Azevedo e Moura proíbe, sob pena de excomunhão, que eles saiam às ruas em 1876. O Antero de Figueiredo deixa um belíssimo testemunho no seu livro O Último Olhar de Jesus, um livro que precisava de ser reeditado. Deixo aqui a ideia para eventuais edições, mas porque fala muito de Braga no seu livro O Último Olhar de Jesus, dedicado a um escultor bracarense, o João Evangelista Vieira, que faz aquela magnífica imagem, e eu ainda não falei dela, mas estou quase a acabar, peço desculpa, mas é a capa do livro, ainda bem que é, porque é uma imagem fortíssima da Semana Santa de Braga. O cartaz mais popular da Semana Santa é o de 2008, não é, Abel? É o de 2008, que foi precisamente feito com recurso a esta imagem. É de João Evangelista Vieira, que é o maior escultor de sempre, a meu ver, da arte bracarense, e de facto emociona esta imagem. Para mim, desde criança, que sou devoto desta imagem, para mim, quando pensava em Jesus, penso no rosto desta imagem, pela força que ela tem, não necessariamente pelo sofrimento, mas pela força do olhar, e efetivamente é um privilégio também que esta imagem tenha sido escolhida. Eu também, obviamente, fiz força para isso, mas não foi por minha causa que ela foi escolhida, mas fico muito feliz porque de facto é uma imagem emocionante. E, portanto, já falei demais, muito teria a dizer, porque a Semana Santa tem muito para dizer, e, acima de tudo, agradeço o privilégio desta publicação, de quem ajudou a que ela se realizasse, e da oportunidade feliz que eu tive de estudar este tema que estava tão pouco estudado e que me deu uma alegria imensa, porque enquanto fazia este trabalho sentia-me feliz e realizado. E, portanto, espero agora que nas próximas décadas haja muito mais a contar da Semana Santa. Aliás, há muitos pormenores das práticas da Semana Santa que precisam ser cuidadas. A Misericórdia fez um trabalho exemplar nos últimos anos. Santa Cruz vai fazendo aos bocadinhos, já reintroduziu aquele novo andor, substituindo um andor que, no meu entender, não dignificava a Semana Santa, e em 2017 um novo andor. Também atenção a algumas propostas que eu pude fazer. Gostava muito que a Los Perenne voltasse a ter as igrejas com as tribunas, nas tribunas, para não se perder uma manifestação magnífica de religiosidade. Se deixa de usar as tribunas, destrói-se o Los Perenne Quaresmal. Eu tenho feito essa luta. Felizmente o Cónigo José Paulo também me tem acompanhado nisso. É importante, a religião, é oração, é a vida espiritual, também é património, é valorizar a beleza das celebrações, e o Los Perenne Quaresmal também me habituei desde criança a percorrê-lo. É uma oportunidade para irmos às igrejas onde só vamos naquela altura do ano, vê-las absolutamente transfiguradas, o que é entrar na igreja de Santa Cruz com aquele magnífico retábulo do Frei José Santo António Vilaça, as luzes, as flores, os cortinados, aquilo é tudo um jogo que temos que valorizar. Se para facilitar vamos deixando que as coisas se destruam, vamos perdê-las. E, portanto, a investigação é importante por isso, porque alerta para a importância, para a memória, de valorizarmos as figuras que eventualmente já deixamos de falar delas, já não nos conhecemos, e depois também para que valorizemos as próprias práticas. Portanto, e espero que este trabalho, e particularmente a tese de doutoramento, onde as coisas estão mais explanadas, possa ajudar a esse trabalho de valorização da Semana Santa, das práticas que estão integradas nela. Dei só estes dois pequenos exemplos, mas muito mais haveria a dizer, mas já me estiquei bastante. Portanto, agradeço muito a presença de todos, agradeço
Agradeço o facto deste livro ter podido ver a luz do dia e espero que muitos bracarenses o leiam e estimem mais aquilo que é de Braga e aquilo que é de todos nós. Muito obrigado. Certamente nós agradecemos não só esta intervenção, mas todo este resultado do trabalho, quer do Dr. Rui Ferreira, quer do delegado, que se traduz nesta obra. Como dizia há pouco, a matriz da Semana Santa está na sua dimensão espiritual e por isso também a Comissão achou de todo conveniente que o prefácio desta obra fosse do Sr. Arcebispo Primário, Sr. D. Jorge Ortiga, que aceitou desde o primeiro momento este convite que lhe fizemos e que agradecemos não só por isso, mas também pela presidência desta cerimónia de apresentação da obra. Passo-lhe então a palavra. Muito boa tarde a todos. Permitam que, assim, numa forma genérica, saúde a cada um, mas manifestando a minha simpatia e gratidão pela vossa presença aqui e, mais do que a gratidão, por aquilo que vós sois e significais para a Semana Santa. Não? E irei apenas dizer aqui 3 ideias, três pensamentos. Encontramos-nos no coração da Semana Santa. Amanhã entramos no Tríduo Pascal, com tudo aquilo que de mais esplendor a Semana Santa tem, mas a Semana Santa de Braga não é apenas a quinta, sexta, sábado e domingo, mas tem muito mais. Portanto, encontramos-nos, de facto, no coração, e eu quero aproveitar esta ocasião, para nós que estamos aqui, porventura para outros que não estão aqui, mas que poderão também o sentir através da comunicação social, para, como Arcebispo de Braga, manifestar a minha grande gratidão à Comissão das Solenidades da Semana Santa. Não? São várias as entidades que a compõem, são várias as pessoas que cotidianamente pensam, refletem e depois em comum também vão discernindo o que é mais oportuno fazer na Semana Santa. O trabalho todos nós o reconhecemos, todos nós sabemos a qualidade que a Semana Santa vai tendo, quase que numa qualidade progressiva, sempre, digamos, na procura de mais e melhor, fazendo com que a Semana Santa corresponda verdadeiramente aos seus objetivos. Portanto, eu gostaria que esta minha palavra fosse efetivamente uma palavra de muita, muita e sincera gratidão. Não quero estar a fazer referência a ninguém. Sei que nestas coisas das comissões, às vezes costuma-se dizer que se queremos que uma pessoa trabalhe, constitua-se uma comissão. Eu penso que aqui não é bem assim. Digamos, aqui todos sei que todos têm colaborado, cada um à sua maneira, com o seu contributo, e, portanto, sem a Comissão da Semana Santa não era possível fazer com que ela tenha o esplendor que tem. Eu estou plenamente convencido que procuro dar o meu contributo dentro da Sé nas celebrações. Mas a Semana Santa não é apenas a celebração, sabem que a celebração é como que o coração também da Semana Santa. Portanto, um grande e sincero obrigado a todos quantos, ao longo dos anos, mas particularmente nos últimos tempos, têm procurado efetivamente dar a dignidade e a qualidade que a Semana Santa vai tendo. Em segundo lugar, e tendo presente o que vou dizer depois em terceiro, eu gostava também de deixar ficar aqui uma palavra, porque eu creio que a Semana Santa se orienta, e eu vou dizer depois em terceiro lugar, essencialmente, ou deve ter sempre presente a ideia de anunciar um acontecimento que, sendo do passado, é atual, que é a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Mas sabendo isso e tendo consciência disso, eu sei que também esta Semana Santa também vai envolvendo e vai proporcionando a muitas pessoas algo de especial. Há muita gente que vive a Semana Santa, mas há outra que vive também com algumas dificuldades. E é por isso, e particularmente neste ano, e já foi o ano passado, que eu gostava também de deixar ficar aqui uma palavra de solidariedade àqueles a quem a Semana Santa do ano passado e este ano não têm proporcionado aquilo que gostariam de encontrar. Todos aqueles que trabalham na restauração, que trabalham no comércio, que trabalham na hotelaria. A Semana Santa não é turismo, mas também é isso. E é bom que as pessoas venham a Braga por ocasião da Semana Santa, que tenham este acolhimento e que, naturalmente, tudo isto proporcione mais trabalho e mais trabalho para muitas pessoas que, neste momento, estão a viver com muitas dificuldades. Eu sei que sim, quer no comércio, seja restauração, seja outro, seja também na parte da hotelaria. E, portanto, gostava de deixar ficar aqui uma palavra de grande solidariedade para com essas pessoas e, ao mesmo tempo, também uma palavra de esperança, para que, efetivamente, não se deixem vencer pelo desânimo,
já é um lugar comum dizer que isto vai passar, e com certeza que vai passar, e aquele lugar que Braga já granjeou no mundo do turismo, com certeza que ele vai voltar e que teremos novamente turistas, não apenas na Semana Santa, mas noutra ocasião. Seja como for, uma palavra de muita solidariedade para esses e essas que neste momento talvez estejam passando por alguma dificuldade, fruto de todas estas contingências. Então, a minha terceira palavra, olhando para este livro da história, e que aqui o Rui Ferreira já contou um bocadinho como é que ela foi nascendo na sua paixão, e não vou aqui estar a analisar, até porque ainda não conheço, mas tenho a garantia de que a qualidade é a qualidade de um historiador, de alguém que procurou estudar. Ele já fez referência que andou pelos arquivos aqui e acolá, portanto não são impressões pessoais, mas é um procurar reproduzir aquilo que efetivamente aconteceu, não é? Portanto, a minha palavra é que, efetivamente, neste ano e em todos os outros anos, tenhamos sempre presente que a Semana Santa deve ser aquilo que é, deve ter mesmo uma Semana Santa, com tudo aquilo que a engloba, não é? E para poder, naturalmente, ajudar a pensar um bocadinho, porque penso que tudo nos deve ajudar a pensar um pouco, eu gostava de trazer aqui uma citação do Papa Francisco, na sua exortação apostólica, a primeira que ele escreveu, que foi a exortação apostólica quase programática do seu pontificado, a alegria do Evangelho, onde ele, num determinado momento, diz uma coisa que eu vou lá com muita frequência, porque me parece que é um pouco a alma de tudo aquilo que acontece na Igreja ou a partir da Igreja. Diz o Papa Francisco: fiel ao modelo do Mestre, é vital que hoje a Igreja saia para anunciar o Evangelho a todos, em todos os lugares, em todas as ocasiões, sem demora, sem repugnância e sem medo. Isto é uma citação do Papa Francisco, que eu penso que muitos de vós talvez já conheçam, e que diz que, de facto, hoje é vital para a Igreja que ela saia. E a Semana Santa é precisamente uma Igreja em saída, que não fica dentro, mas também anda para fora. E que ela saia, digamos assim, para efetivamente mostrar o que ela é, a paixão e a morte e a ressurreição do próprio Jesus Cristo, e que o faça a todos. Sabemos que a Semana Santa não impõe nada a ninguém, ela pode, quando muito, propor este homem que viveu há 2000 anos, Filho de Deus, para aqueles que acreditam, mas o homem que viveu para o bem do povo e que naturalmente também está interpelando esse mesmo povo. Uma mensagem para todos, não apenas para alguns, católicos ou não católicos, que na pessoa de Jesus Cristo podem reconhecer alguém que, quem sabe, poderá ser um estímulo para um compromisso na construção de uma sociedade um pouco melhor. Em todos os lugares, a Semana Santa e as ruas da cidade são esses lugares onde efetivamente isto tem que acontecer, em todas as ocasiões, e sem medo e sem repugnância, não? Penso que o grande objetivo da Semana Santa passa um pouco por aqui. Uma igreja que sai para anunciar aquilo a que acredita, com um conjunto de iniciativas que nós teremos que as compreender sempre à luz de tudo isto, não? E é por isso que já tem acontecido, e é isso que eu gosto de sublinhar, e particularmente de agradecer. Se há momentos, eu dizia, comecei por agradecer à Comissão da Semana Santa, eu sinto-me no dever, como Arcebispo de Braga, de reconhecer que, na verdade, a Semana Santa não é apenas um conjunto, sei lá, de cortejos etnográficos, um evento mais ou menos de índole cultural, mas a Semana Santa é algo que, na fidelidade à sua história, dos diversos acontecimentos, nas diversas procissões, sobretudo, não é? É algo que é oriundo desta vontade de poder hoje dizer aquilo em que nós acreditamos, para quem quiser, mas ao fim e ao cabo fazer essa mesma proposta, não é? Daí que me parece, e estava na dúvida se havia de dizer isto ou não, ainda há pouco tempo falava com o Cônego Abelino, mas o Rui Ferreira deu-me entusiasmo para dizer aqui, deu-me coragem para dizer aqui mesmo, não é? A Semana Santa podia ter quase como um modelo, uma proposta para quem a tem que viver. E eu que estive 14 anos nos congregados e que naquela altura a festa da Senhora das Dores estava inserida no programa da Semana Santa e já esteve noutros anos, não é? Eu dá-me a impressão, digamos, que o pórtico da Semana Santa podia ser, de facto, a Senhora das Dores dos congregados. O Rui Ferreira fez uma referência a isso, por parte de Martinho Pereira, não é? E porquê é que eu digo isso, não é? Eu sei que a Semana Santa, pois, tem turistas, tem curiosos,
Assim como na paixão de Jesus Cristo, muitos assistiram, outros gritaram a condenação do próprio Jesus Cristo, portanto, muitos compreenderam, outros não compreenderam. Foram poucos aqueles que viveram a tragédia, digamos assim, particularmente da caminhada de Cristo da casa de Pilatos até ao alto do Calvário. Algumas mulheres apenas, uma Verónica, que nós vemos todos esses passos, particularmente na procissão dos passos, um sireneu, são poucos, não é? Mas o que é certo, houve uma mulher, houve uma pessoa que viveu a Semana Santa como ninguém. E essa pessoa tem um nome, Maria, que o Evangelho diz pura e simplesmente que ela esteve em todos os passos da Semana Santa, da Semana Santa, da paixão e morte de Jesus Cristo, nomeadamente depois também na alto do Calvário. E penso que esta figura nos poderia ajudar a todos nós, particularmente aos crentes, aos católicos, né, dizendo como é que nós devemos efetivamente viver a Semana Santa. Né? Porque eu creio que este livro que aqui está, que ainda não conheço, nos vai naturalmente trazer alguns conhecimentos. Mas nós, ao conhecer a Semana Santa, vamos entrar um pouco mais dentro de determinados pormenores, mas tudo isto terá que ser orientado para viver. É um conhecer para viver. Então, olharmos efetivamente para Maria, aquela que viveu a Semana Santa como ninguém, creio que podemos falar assim desta maneira, naquela altura ninguém pensava na Semana Santa, né? E que hoje poderá também ser um modelo e uma referência, alguém a dizer na cidade de Braga, tenho cuidado, pelo menos para ti, pelo menos para alguns, procura viver a Semana Santa como eu a vivi, participando das dores daquele inocente, daquele que morreu pela humanidade, com o sofrimento que eu tive, e dispõe-te também tu a continuar a missão daquele que deu a vida pelos outros. Não é? Isto me parece que era como que, naturalmente, também um pórtico para isso. Não é? E já agora, uma outra ideia, uma outra sugestão que tem sido dialogada e conversada muitas vezes, sei que não é fácil de fazer, mas não sei também até que ponto, e aqui já vi, digamos assim, este livro termina com a Páscoa, termina com várias fotografias, digamos, do compasso e não sei o que mais. Não é? Eu às vezes penso, e já falámos, alguns parcos da cidade também, já falámos nisso, até que ponto é que não seria, digamos, interessante terminar a Semana Santa, pois com o compasso, evidentemente, cada paróquia nas ruas da cidade onde está situada, mas com um compasso mais solene e mais expressivo. Não é? O que é que eu quero dizer isto? A celebração na Sé tem a dignidade que tem, e eu penso que todos nós também nos podemos orgulhar do modo como as celebrações são feitas na nossa Sé Catedral, quer pela música, quer pelas leituras, quer por tudo o que se coloca dentro. E hoje há também muita gente de fora de Braga que vem a Braga para poder participar não apenas nas procissões, mas também na liturgia, digamos assim. Mas dá-me a impressão que o dia de Páscoa poderia ser um anúncio mais solene ainda da ressurreição de Jesus Cristo. De tal modo que a Semana Santa fosse este proclamar que Jesus passou pela morte, mas Jesus está vivo. Não é? E como é que eu idealizo, e já disse isto, já falei várias vezes, os parcos têm alguns problemas, já há meia dúzia de anos que falamos neste assunto, até que ponto é que seria possível, no domingo de Páscoa, na manhã, portanto a ressurreição, uma Eucaristia na Sé Catedral com todos os compassos da cidade de Braga, não é? Se juntariam todos ali, vindos de toda a paróquia, uma participação, com todas as cruzes, com as campainhas, com opas, com tudo isso. Não é? E da Sé Catedral saía uma procissão com todos esses compassos pela Rua Dom Paio Mendes, não é? E depois, no fim da Rua Dom Paio Mendes, cada um pegava num carro, uma carrinha, e ia para o lugar de onde deveria iniciar o compasso depois nas suas freguesias. Haveria depois também, aí, nesse mesmo momento, da saída do compasso que sai da igreja, a oportunidade, quem sabe, para um arcebispo de Braga ir até testemunhar a gratidão neste momento e não só, apresentar cumprimentos à Câmara, à Universidade do Minho, à Associação Industrial, àquelas entidades da cidade de Braga que estão ali perto, né? Numa linha, portanto, de comunhão, de anúncio solene deste Cristo ressuscitado. Não sei até que ponto é que isto é oportuno. Não quero deixar ficar as minhas marcas na história da Semana Santa, não é? Eu também estou já, digamos, a desligar, não quero dar trabalho para outros, não é? Mas é sempre bom, talvez, pensar, talvez refletir, talvez ultrapassar algumas dificuldades e alguns problemas, não é? Para que a Semana Santa, para além daqueles elementos que são tradicionais, possa ter algo de novo e algo expressivo. Se outrora, na cidade de Braga, havia apenas o compasso da paróquia com um sacerdote, os compassos eram apenas presididos por sacerdotes ou seminaristas, agora se alargou aos leigos.
Não sei quantos compassos é que haverá na cidade de Braga, mas mais de 100 talvez. Este ano não há, infelizmente, não é? E é por isso também que estou um pouco à vontade para falar disto neste momento, não é? Mas não sei, seria um momento, digamos, festivo, um momento solene, a proclamar, digamos, esta ressurreição de Cristo, não é? Muito bem, eu peço desculpa por estas duas sugestões que aqui acrescentei, que não quero sequer que sejam sugestões, é apenas uma partilha, é apenas uma conversa, para deixar ficar, para que naturalmente a Semana Santa possa, porventura, ter uma outra atualidade. Regresso naturalmente ao princípio, manifestando a minha gratidão, não só pelo livro, que sei que se reveste de uma grande oportunidade e corresponde também a uma grande necessidade. Recordo com saudade o Coronel Jorge Coutinho, que teve a ideia deste mesmo livro, não é? Portanto, quero recordá-lo também. Foi um daqueles que eu considero apaixonados pela Semana Santa, digamos assim, e, portanto, aí manifesta também a sua intuição e o seu amor. E, naturalmente, faço votos que este livro, que deu algum trabalho a quem o fez, fotografia ou texto, né? Mas também a angariação de patrocinadores e, naturalmente, também às edições Afronto, a minha gratidão, e faço votos para que este livro seja lido, seja conhecido, seja porventura até dialogado, quem sabe, deixa-me dizer, quem sabe, talvez até criticado em algum pormenor. Quem estuda a história, digamos, sabe que um historiador, às vezes, não tem razão, pode acontecer. Rui, não está razão, mas é verdade. Às vezes pode acontecer isso mesmo. Às vezes de uma tese, outras coisas a completar, a corrigir. Mas isto é, que o livro seja lido e que, sobretudo, o livro seja uma oportunidade para que a Semana Santa seja vivida, não é? Seja vivida, pelo menos para alguns. Poderá ser um número residual, creio que nunca vai ser assim, mas seja vivido para alguns. De tal maneira que aqueles que nos procuram vindos de fora possam encontrar, digamos, na Semana Santa de Braga, a alma do povo bracarense. Penso que é um pouco isto que nós encontramos, foi feita referência aqui ao São João, encontramos aí a alma do povo bracarense, não é por aquilo, em momentos, digamos, de diversão e por aí fora, está ali a alma, ninguém ignora, e neste momento que o povo, quem passa por Braga, como turista, vem de propósito ou circunstancialmente, que encontra também a alma de um povo que é cristão e de uma cidade que está marcada pelo cristianismo, eu direi quase desde o início dessa mesma cidade. Mais uma vez, obrigado, parabéns, e continuemos então a trabalhar pela Semana Santa, porque é uma causa que merece o empenho e o trabalho de todos. Obrigado a todos. Nós também agradecemos, Arcebispo, as suas palavras e também as suas interpelações, que certamente tomaremos como reflexão nas próximas reuniões da Comissão da Semana Santa, não já para este ano, mas certamente quando, em maio próximo, começarmos a preparar a Semana Santa 2022. De facto, partilho com o Dr. Rui um sentimento que há pouco expressava e que também esta semana conversávamos, é que, para além de tudo mais que já foi referido, a apresentação desta obra possa também despertar o interesse pela investigação sobre a Semana Santa de Braga. No seio desta comissão temos também um prémio Dr. Jorge Coutinho, que procura ser também uma justa homenagem a tanto que ele fez por esta Semana Santa, e que é um prémio bianual, que pode ser de qualquer uma das áreas das ciências, não apenas da teologia ou da espiritualidade, pode ser da economia, do turismo, da área social, enfim, de qualquer área que apareçam estudos sobre a Semana Santa, nós acolhemos nesse prémio, que está no seu início ainda, na sua gênese, não tem tido ainda muita procura, mas acreditamos possa ser retomado e possa também este lançamento suscitar o interesse dos investigadores nas diferentes áreas também sobre este fenómeno, digamos assim, da Semana Santa em Braga. Agradecendo então novamente a todos vós pela vossa presença, particularmente ao Sr. Arcebispo, pela presidência desta cerimónia, pelo prefácio desta obra e, uma vez mais, ao delegado e ao Dr. Rui Ferreira por este trabalho tão apurado, tão aprofundado, seja na área da imagem, seja do texto, e que nos permitirá conhecer, sem dúvida, muito melhor, muito mais aprofundadamente, a Semana Santa de Braga.
Fica o convite, então, que também nos acompanhem em todas as outras iniciativas do programa deste ano. Recordo, as celebrações serão na Sé Catedral, segundo a observância das normas para as celebrações litúrgicas e até termos a disponibilidade de lugares. Mas também quarta, quinta e sexta-feira teremos, na hora das procissões, uma emissão transmitida em direto a partir de cada um dos lugares onde sairiam essas mesmas procissões e que permitirão este ano vivermos as procissões naquilo que melhor podemos fazer, que é conhecer sobretudo a sua história, mas também sobretudo a sua mensagem catequética. Será uma ferramenta de leitura que nos permitirá viver ainda mais intensamente no próximo ano, assim o esperamos, cada um destes momentos, sobretudo de forma presencial. Muito obrigado então a todos e boa tarde.